Olá pessoal, meu nome é Juliana Ávila e esse é o nosso canal. Quer estudar? Venha para cá! O meu objetivo é ajudar você a conquistar a tão desejada aprovação no concurso dos seus sonhos. E hoje nós vamos conversar sobre os ciclos de estudo. Então fica comigo! Vocês já ouviram falar em ciclos de estudo? Como vocês dividem o tempo que vai ser destinado para cada uma das disciplinas? Vocês fazem um quadro de horários com horário fixo por dia da semana? Ou vocês estudam uma matéria até terminar o programa e só então começam uma outra matéria? Deixe aqui nos comentários como vocês têm feito essa divisão de tempo entre as diferentes disciplinas. Quando eu comecei a estudar, eu estudava através de um quadro de horários. Mais ou menos assim, ó. Eu dividia as minhas horas disponíveis para estudo entre os dias da semana e aí eu alocava as matérias. Então, por exemplo, na segunda-feira eu estudava 2 horas de Direito Constitucional, 3 horas de Português e 1 de Informática. Isso segundas, quartas e sextas. Na terça eu estudava 2 horas de Administrativo, 3 horas de Raciocínio Lógico e Inglês, terças, quintas e sábados. E no domingo eu fazia uma revisão de todas essas matérias. Mas o que acontecia? Quando eu tinha algum contratempo em um desses horários, eu não conseguia depois repor aquela matéria que eu deixei de estudar. Isso não era assim tão incomum, né? Principalmente na segunda e na sexta-feira. E aí eu comecei a perceber que algumas matérias estavam ficando para trás. Eu estava ficando com o estudo de algumas matérias atrasado. E foi aí, bem nessa época, que eu conheci os ciclos de estudo no livro do Alexandre Meirelles, que hoje é meu colega de trabalho aqui na fiscalização estadual. O que o Alexandre propõe é que você defina quais as matérias você vai estudar, a ordem de estudo dessas matérias e o tempo que você vai dedicar para cada uma delas, mas sem se preocupar com horários pré-definidos ou dias da semana pré-determinados. Então vamos supor, né? Seria um ciclo mais ou menos assim, ó. 2 horas de português, 3 de direito constitucional, 1h30 de informática, 3 horas de direito administrativo, 1h30 de raciocínio lógico e 1 hora de inglês. Então, nesse ciclo de exemplo que eu coloquei aqui para vocês, seria um ciclo de 12 horas. E aí, como que funciona então? Você vai começar a estudar por português, independente do horário que você está começando os seus estudos ou do dia da semana. Então, você tem que estudar 2 horas de português e só então você passa para 3 horas de direito constitucional. Então, vamos supor que hoje você vai começar o seu ciclo de estudos e você vai estudar durante 3 horas. Você então vai estudar 2 horas de português e 1 hora de direito constitucional. Amanhã, quando você retomar os estudos, você não vai estudar informática. Você vai voltar aqui em direito constitucional e estudar mais 2 horas de direito constitucional. E só então você passa para 1h30 de informática. E você vai fazendo isso até terminar o estudo de 1 hora de inglês, quando você então recomeça o seu ciclo de estudo com as 2 horas de português. A grande vantagem, né, do ciclo de estudos é que ele te permite você manter esse balanceamento inicial entre as horas que você determinou. Como assim, Juliana? Quando eu estudava aqui, ó, por quadro de horários, eu tinha definido que eu ia estudar 2 horas de constitucional, 3 de português, 1 de informática. Então, por semana, me dariam 6 horas de estudo de direito constitucional, 9 horas de estudo de português, 3 horas de estudo de informática. Só que quando eu tinha algum contratempo, né, em um desses dias e eu não conseguia repor esse tempo de estudo, eu acabava desbalanceando isso. Então podia acontecer, por exemplo, de numa semana eu estudar mais informática do que português. Ou estudar mais direito administrativo do que raciocínio lógico, né? Porque isso acontece, a gente tem contratempos.
O ciclo de estudo não permite que você faça isso, né? Não te dá esse problema. Porque você sempre vai estudar aquela proporção de horas que você definiu quando montou o seu ciclo de estudos. Isso independente do número de horas que você estudou ao longo da semana. A proporção, ela acaba se mantendo. Uma outra vantagem do ciclo de estudo é que sempre que surgir um tempo livre para você, um feriado, um dia que você não foi trabalhar, que sua rotina, né, mudou um pouco, com o ciclo de estudo você não precisa pensar qual a matéria você vai estudar nesse tempo livre. É só você pegar a próxima matéria do seu ciclo. Quando você estuda por quadro de horários, quando você já tem pré-determinado dia da semana e horário para estudar cada uma das suas disciplinas, quando surge um horário livre, você precisa ficar pensando, que matéria que eu vou estudar agora? Qual que foi que eu estudei menos essa semana, né? E uma outra grande vantagem do ciclo de estudo é que ela torna quase que impossível você abandonar alguma matéria. Sabe aquela matéria que a gente não gosta muito de estudar, que a gente tem pouca afinidade? Pois é, eu sempre gostei muito de estudar português. E inglês, por outro lado, era sempre uma pedra no meu sapato. Então era meio que inconsciente, eu sempre arrumava alguma desculpa, algum compromisso, bem naqueles horários que eu deveria estar estudando inglês. Com o ciclo de estudo, a gente não consegue fazer isso, porque eu só vou conseguir voltar para estudar português depois que eu terminar a minha 1 hora de inglês. Então, se era para eu estudar inglês hoje e eu arrumei algum compromisso, amanhã, quando eu retomar os meus estudos, eu vou começar por onde? Pelo inglês, ok? Então, essas são as grandes vantagens para mim do ciclo de estudos. Idealmente, cada ciclo de estudo ele deve ter entre 10 e 30 horas. E isso vai depender de quanto tempo você tem disponível para estudar. Se você trabalha, estuda, tem uma rotina mais agitada, você vai dar preferência para aqueles ciclos mais curtos, com menos horas. Já se você está se dedicando exclusivamente aos estudos para concurso, você pode optar por ciclos mais longos. De preferência, você precisa rodar esse ciclo 1 vez por semana, no mínimo, tá? Se possível, mais vezes. Então, por exemplo, nesse caso que eu coloquei aqui para vocês, de um ciclo de 12 horas, se você estuda 6 horas por dia, você vai rodar esse ciclo a cada 2 dias. Então, você vai estar revendo esse ciclo, né, fazendo esse ciclo de estudos, mais ou menos 3 vezes na semana, o que é excelente. Agora, se você estuda 1 hora por dia, você vai demorar 12 dias para terminar o seu ciclo. Então, esse não é um ciclo ideal para você. É melhor que você escolha um ciclo que tenha menos horas. Por exemplo, 6 horas, 5 horas, né? Para que você consiga girar ele todo durante uma semana. Porque senão, imagina só, você estudou português hoje. Se você estuda 1 hora por dia, você só vai voltar a estudar português daqui a 12 dias. É muito tempo, tá? Isso prejudica demais a questão das revisões, a assimilação do conteúdo. Então, sempre assim, de preferência entre 10 e 30 horas, levando em consideração a quantidade de horas que você tem disponível para se dedicar aos estudos e fazendo o ciclo rodar pelo menos 1 vez na semana, de preferência mais vezes, ok? Eu vou dar um exemplo para vocês de como montar um ciclo de estudos. Então vamos lá, ó. Esse daqui é um edital hipotético de um concurso, tá? E a gente tem essas matérias aqui, ó. São 6 disciplinas que eu coloquei aqui para vocês. Direito constitucional, administrativo, português, raciocínio lógico, informática e inglês. Então, nesse concurso vão ser cobradas essas 6 disciplinas. Aqui é a quantidade de questões que eu tenho e aqui o peso de cada uma dessas disciplinas na prova. Supondo que vocês estudem 12 horas por semana, como vocês dividiriam o tempo entre essas 6 disciplinas? 2 horas para cada? É legal? Pega o tanto de horas que eu tenho disponível, divido pela quantidade de matérias, eu vou estudar 2 horas de cada por semana. O que vocês acham? Essa não é uma boa forma de dividir o tempo. Por quê?
Reparem que inglês e informática é responsável por apenas 5 pontos na sua prova. Português são 20 questões de peso 2, são 40 pontos. Então você vai estudar o mesmo tanto de horas para uma matéria que você pode conseguir no máximo 5 pontos, do que de uma outra que você pode conseguir 40 pontos. Então o custo-benefício de estudar português é maior do que o de estudar informática e inglês. Então isso é legal você levar em consideração na hora de montar o seu quadro de horários, né? Na hora de você definir quanto de tempo você vai alocar para cada uma das disciplinas. O peso, a importância que essa disciplina tem no edital do seu concurso. Uma outra coisa também que a gente precisa observar é o seu grau de dificuldade. Como assim? Aquelas matérias que eu tenho mais dificuldade, eu preciso estudar mais. Aquelas matérias que eu já tenho uma certa facilidade, que eu já conheço, que eu já mando bem na matéria, eu posso estudar menos. Então, um sistema que eu gosto muito, e foi o que eu utilizei durante toda a minha preparação, é sempre levar em consideração esses 2 fatores. O peso, né, a quantidade de questões vezes o peso, então quanto de pontos que aquela matéria pode me dar na minha prova, e o grau de dificuldade que eu tenho nessa matéria. Sendo uma dificuldade pequena, 2, uma dificuldade média e 3, eu tenho muita dificuldade. Então, no exemplo aqui, nós vamos colocar que direito constitucional e administrativo, eu tenho uma dificuldade média, tá? Português, raciocínio lógico. Não, português eu tenho uma dificuldade baixa, 1. Raciocínio lógico, eu vou colocar que eu tenho muita dificuldade. Então, vai ser 3. Informática e inglês é tranquilo para mim, tá? Então, vou colocar 1 aqui, ó. Só o exemplo, tá, gente? Inglês para mim é a perdição, informática também. Mas aqui só um exemplo. E aí, como que a gente faz, então? Nós vamos multiplicar aqui, ó, a quantidade de questões, o peso e a dificuldade. E aí, eu vou ter assim, então, ó. Direito constitucional, então, 40. Direito administrativo, não, 20, né? 20. Direito administrativo, 20. Português, 40. Raciocínio lógico, 60. Informática e inglês, 5, tá? Então, eu multipliquei a quantidade de questões, o peso e a dificuldade. Sendo 1, pouca dificuldade, 2, uma dificuldade intermediária, 3, aquelas matérias que eu tenho muita dificuldade. Então, observem aqui que raciocínio lógico, embora ele tenha um peso menor na minha prova, né, são só 20 pontos disponíveis comparados com o português, que são 40, como eu tenho muita dificuldade em raciocínio lógico e pouca dificuldade em português, eu vou estudar mais raciocínio lógico do que português, tá? Então, isso é muito legal de levar em consideração esses 2 fatores. E aí, como que eu calculo, então, o tempo que eu vou dedicar para cada uma das disciplinas? É uma regra de 3 simples, tá? Eu somo isso tudo aqui, que vai dar 150. Aqui eu vou dar mais uma dica para vocês, que é definir esse tempo em pomodores e não em horas. Porque aí a gente já consegue mesclar 2 técnicas muito legais de organização do tempo, que é a técnica Pomodoro e os ciclos de estudo. Para quem não conhece a técnica Pomodoro, eu deixei um vídeo aqui na última terça-feira. É só clicar aqui em cima para assistir. Então a gente vai montar um ciclo de estudo hipotético, tá? De 20 horas, que vão ser 48 pomodores, e eu vou mostrar para vocês, então, como a gente vai montar esse ciclo. Então, a gente já chegou à conclusão aqui dos tempos, né, da proporção, e a gente vai calcular agora a quantidade de pomodores. Então, ó, nesse ciclo que a gente está fazendo, vai ser um ciclo de 20 horas, que equivalem a 48 pomodores, tá? Como que a gente vai calcular isso, então? Lembra que eu falei? É uma regra de 3 simples, tá? Deixa eu dar uma colada aqui, ó. Então, ó,
direito constitucional e direito administrativo é ao mesmo tempo, né? São 20 que a gente chegou à conclusão lá, né? Deu 20. Então, o que eu coloco? Ó, 150, que foi aquele total aqui, ó. Tá? 150, esse total aqui que eu coloquei. 150 equivale a 48 pomodores. 20, que foi o que me deu aqui, vai ser x. E esse x, então, vai dar 6,4, tá? Que eu vou arredondar para 6. Então, direito constitucional e direito administrativo, eu vou estudar 6 pomodores, tá? Vamos pegar agora, então, inglês e informática. Inglês e informática, aqui no meu quadro, ó, foi 5, tá? 5. Então, eu venho de novo na regra de 3. 150 está para 48, assim como o 5 está para x, tá? Multiplica invertido. O x vai dar 1,6, que eu vou arredondar para 2. Tá? Então, inglês e informática, 2. E agora, então, eu vou calcular português e raciocínio lógico. Então, ó, português, aqui no meu quadro, ó, português eu tinha 20 questões, peso 2 e a minha dificuldade era baixa, 1. Então, deu 40. Então, como que eu faço? 150 está para 48. Lembrem que a gente está calculando aqui não em horas, mas em pomodores, tá? 48 pomodores, que equivale então a um ciclo de 20 horas. 150 está para 48, assim como 40, né? Que foi que eu cheguei lá no português, está para x. Então, multiplica invertido, o x vai dar 12,8. Eu vou arredondar então para 13 pomodores, tá? Português, então, 13 pomodores. E aí eu vou calcular, então, o de raciocínio lógico. Raciocínio lógico, a gente viu aqui, ó, que eram 20 questões, peso 1, mas é uma matéria que eu tenho muita dificuldade, grau 3 de dificuldade. Então, eu cheguei em 60, tá? Vai ser a matéria que eu mais vou estudar aqui. Então, vai ser, ó, 150 está para 48, assim como 60 está para x. O meu x aqui, então, vai dar 19,2, que eu vou arredondar, então, para 19. E aí, então, eu já defini o quê, ó? Eu já defini as matérias que eu vou estudar e eu já defini quanto tempo eu vou dedicar para cada uma delas em quantidade de pomodores, tá? Para já ficar mais fácil a gente já conseguir usar as duas técnicas ao mesmo tempo. E agora eu preciso definir, então, como eu vou, qual vai ser a ordem de estudo dessas matérias. E aqui é muito legal se vocês conseguirem sempre mesclar as matérias. Por exemplo, uma matéria mais teórica, português, os direitos, com matérias que são mais da área de exatas, raciocínio lógico, matemática financeira, informática. Porque o cérebro, ele se adapta melhor, ele reage melhor quando ele tem estímulos diferentes, tá? Se você estudar durante 6 horas só direito, além de ficar mais cansado, o seu rendimento vai ser menor, porque você vai perder a concentração mais fácil do que se você estudasse essas mesmas 6 horas, mas intercalando matérias diferentes. Português, contabilidade, direito, informática, aí inglês, raciocínio lógico, né? Estímulos diferentes, matérias diferentes, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Nós vamos, então, montar o nosso
ciclo de estudos, tá? Então, aqui no ciclo eu coloquei Direito Constitucional, 6 pomodores, inglês, 2 pomodores, raciocínio lógico, 19, Direito Administrativo, 6, Informática, 2, Português, 13. E aí, então, eu recomeço o meu ciclo, ok? Para aquelas pessoas que vão prestar concursos com muitas disciplinas, por exemplo, os concursos da área fiscal, concursos da magistratura, né, que tem 15, 20 disciplinas, eu sugiro que vocês comecem com um ciclo mais ou menos de 5 ou 6 matérias. Depois que vocês já evoluírem bastante nessas matérias mais básicas, vocês vão incorporando outras, tá? Dá até para fazer o seguinte, depois que você já andou um pouco, né, com essas matérias mais básicas, você deixa esse ciclo, por exemplo, para terça e quinta e monta um ciclo de mais 5, 6 matérias novas que você vai rodar segunda, quarta e sexta, tá? Isso é muito legal porque senão se a gente começa de uma vez com 20 matérias ao mesmo tempo, a gente acaba ficando muito perdido, tá? Isso não é legal. Principalmente se você tiver pouco tempo de estudo, porque aí você vai demorar muito tempo para conseguir fechar o ciclo e voltar lá naquela primeira matéria de novo. Ok? Eu deixei aqui embaixo... deixa eu falar uma desvantagem para vocês do ciclo, né? Eu já falei o que é o ciclo, quais são as vantagens dele, mas existe uma única desvantagem que eu consegui perceber. Olha que eu uso o ciclo desde que eu conheci, foi bem no começo do meu estudo para concurso. A única desvantagem que eu consegui ver nessa metodologia foi você não conseguir alocar as matérias, né, os horários de estudo, de acordo com aqueles horários que você tem mais ou menos rendimento. Como assim? Vou explicar para vocês. Quando eu estudava lá por quadro de horários, né, desse jeitão aqui, o que eu gostava de fazer? Aquelas matérias que eu tinha mais dificuldade, que eram mais pesadas para mim, por exemplo, contabilidade, estatística, economia, eram matérias bem difíceis para mim que eu sofri bastante para conseguir aprender. O que eu fazia? Eu deixava essas matérias para o começo da manhã, que é um horário que eu estava mais descansada, mais disposta, a cabeça está mais fresca, né? O estudo rendia mais. Depois do almoço, que para mim sempre foi uma tortura, né? Porque eu gosto de cochilar depois do almoço. Depois do almoço eu dava preferência para raciocínio lógico, matemática financeira, que são matérias que você tem pouca teoria e muito exercício, muita resolução de questão. E à noite, que eu já estava mais cansada, eu estudava português e direito, que são as minhas matérias preferidas. Mas quando você estuda isso no quadro de horários, você consegue fazer, porque você vai alocar de acordo com o dia da semana e com seus horários. Agora, quando você estuda por ciclos, não dá para fazer isso. Porque tem dias que você vai estudar direito constitucional de manhã, tem dias que vai cair depois do almoço, tem dias que vai cair à noite, né? Ele fica girando mesmo, então não tem como você prever, como você alocar essas matérias. E aí uma coisa que eu fiz foi, depois do almoço, como sempre foi muito difícil para mim, e até hoje, tá, gente? Depois do almoço é um horário péssimo para mim. O que eu fazia? As primeiras 2 horas depois do almoço, eu continuava só resolvendo questões, de todas as disciplinas, mas era só resolução de questões. E aí os meus outros horários de estudo, aí era normal, eu fazia o ciclo mesmo, e aí, né, tem horas que contabilidade caía de manhã, às vezes caía de noite, mas depois do almoço eu fixei e era só resolução de questões. Foi uma forma que eu encontrei de diminuir um pouquinho esse único inconveniente que eu achei de estudar por ciclos de estudo. Eu deixei aqui embaixo, na descrição desse vídeo, um PDF explicando passo a passo como montar os ciclos de estudo. Então eu queria que vocês baixassem esse PDF, lessem o material e já montassem o primeiro ciclo de estudos de vocês. E depois deixa aqui nos comentários para mim o que vocês acharam, né? Se vocês gostaram da técnica, como vocês preferem estudar, se vocês preferem os ciclos, se gostam mais lá do quadro de horários fixo. Agora, se vocês estudam uma matéria de cada vez, por exemplo, né, nesse nosso edital hipotético aqui, né, se vocês são daqueles que estudam primeiro direito constitucional, aí lê tudo de direito constitucional, depois passa para administrativo, lê tudo de direito administrativo. Por favor, pelo amor de Deus,
parem já com isso, porque essa é a pior técnica que existe, tá? Primeiro, porque a chance de quando você chegar na quarta disciplina, terceira, quarta, quinta disciplina, você não se lembrar mais nada da primeira é enorme. É enorme, tá? E segundo, porque vocês vão demorar muito tempo para conseguir ter alguma chance de disputar a vaga em concurso público. Porque imagina, são 6 matérias. Até você conseguir estudar pelo menos umas 4, aí 5, vai muito tempo. Isso com um concurso que tem um edital bem enxuto. Imagina um concurso de fiscal que são 20 disciplinas diferentes. Essa, gente, é a pior técnica que existe, tá? A única vantagem que eu consigo ver nela é porque você consegue sentir que você está evoluindo de uma forma mais fácil, né? Por exemplo, se eu pego o português e vou estudar todo dia só português, só português, só português, eu consigo sentir que eu estou alavancando, que eu estou começando a entender português. Agora, se eu estudo de uma vez só 6 matérias, é claro que eu vou estudar menos tempo de cada uma dessas matérias. E aí tem momentos que a gente dá uma desesperada, assim, que se parece, tem 6 meses que eu estou estudando e eu ainda não sei debitar e creditar em contabilidade. Acontece isso, e aí a gente meio que dá uma surtada. Mas isso, gente, é perfeitamente comum, normal, acontece com todo mundo, tá? E é só uma impressão. Você está evoluindo sim, e melhor, você está evoluindo em várias disciplinas ao mesmo tempo. Para você ser aprovado em um concurso, você não precisa fechar 100% do edital. Eu nunca estudei 100% do edital em nenhum dos concursos que eu fiz. Tá? Nesse último que eu fiz para fiscal do estado, que é o cargo que eu exerço hoje, eu devo ter estudado mais ou menos 70% a 80% do edital. Só para vocês terem uma ideia, inglês, direito penal, eu abandonei. Eu não estudei nada de nenhuma dessas 2 matérias. Em inglês, eu chutei todas as letras nas 10 questões que tinha, tá? Porque não tinha mínimo na minha prova, né? Não tinha mínimo por matéria, era mínimo por prova. Eram 3 provas. E aí tinham várias disciplinas em cada uma delas, e você precisava tirar uma nota mínima em cada uma dessas provas para não ser reprovado. E em inglês, cai na primeira prova, que é uma prova bem complicada, porque você tem um número muito grande de questões e um tempo curto para resolver. Então eu sabia que mesmo que eu estudasse muito, não ia dar tempo de resolver aquelas questões. Então o que eu fiz? Eu abandonei, tá? Concurso público, gente, muito é estudar, igual eu falei para vocês, mas muito é técnica também, é você conhecer a sua banca, conhecer o seu estilo de prova, ter jogo de cintura, montar a melhor estratégia para vocês, porque isso varia de concurso para concurso. Por exemplo, no concurso para fiscal do Rio de Janeiro, do estado, não dá para fazer isso, porque existe mínimo por matéria. Inclusive, quando a prova era feita, né, elaborada pela FGV, muita gente conseguia pontos para ser aprovado e não passava porque não conseguia um mínimo de português, porque era uma prova bem cabeluda mesmo de português. Então as pessoas às vezes conseguiam pontos para ser aprovada e não entrava, porque não tinha um mínimo de português, tá? No meu concurso não tinha mínimo por matéria, então eu pude me dar o luxo de abandonar inglês, direito penal, tecnologia da informação foi uma coisa que eu passei bem batidão, assim, eu li só resumo, tá? Por quê? Porque no meu concurso o que pesava mesmo era direito tributário, legislação tributária e contabilidade. Então o meu custo-benefício para estudar essas 3 disciplinas era muito maior do que perder horas estudando direito penal, que sei lá, acho que eram 5 questões, ou nem isso, não me lembro, tá? Então a gente tem que ter essa consciência. E quando você estuda uma matéria de cada vez, você vai demorar muito tempo para ter chance de começar a disputar uma vaga. Então não façam isso, tá? Se é um concurso que tem um edital enxuto, peguem todas de uma vez e já estudem. Se é um concurso que tem um edital maior, comece com as básicas, vá incorporando as outras aos poucos, para vocês terem chance de disputar vagas, de concorrer, né, com outros certames também que aparecerem, que forem, né, tiver um programa semelhante, mais rápido, ok? Bom, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aqui, compartilha com os amigos. Isso é muito importante para mim, porque me ajuda no crescimento do canal, me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. No nosso próximo encontro, nós vamos conversar sobre revisões, a importância das revisões, qual é a melhor técnica, né, de se fazer revisões. Então eu espero vocês aqui.
na próxima terça-feira para mais um passo na sua jornada rumo à aprovação. Até mais!